Começamos o segundo bloco, vem sempre uma música, né? Agora nós vamos ver com o trio Amadeus, The Beauty and the Beast, a Bela e a Fera. Vamos conferir. Taylor saw the star, true as it can be. Then even friends that somebody finds unexpectedly. Just a little change, small to say the least, both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast, ever just the same, ever a surprise, ever as before, ever just as sure as the sun will rise. Taylor saw the star, Tuna saw the song. Here sweet and strange, finding you can change, learning you were wrong. Certain as the sun, rising in the east, Taylor saw the star. Song is of this rhyme, Beauty and the Beast. Taylor saw the star. Song is of this rhyme, Beauty and the Muito bem, estamos de volta. Vamos começar hoje, em primeiro lugar, o tema da soberba. Em latim, superbia. E na minha análise etimológica, muito pessoal, eu penso na etimologia da palavra latina super, superior, mas eu faço a junção de herbia, supérbia. Hérbia vem de erva. Erva é o plano, é o comum. Então, a soberba é aquele que se considera superior aos demais. Ou seja, todo mundo está nesse patamar, a erva, a planície, etc. E o soberbo, ele se considera superior a todos sem nenhuma base real. É uma ilusão da sua cabeça e assim por diante. Enquanto for isso, nós estamos falando de um vício, não estamos falando de alguma coisa boa. A pessoa que se considera superior aos demais. Normalmente, o soberbo é aquele, o vício da soberba é a consideração de si mesmo com uma lente, com uma forma completamente desapropriada. Ou seja, a pessoa desconhece a sua condição, ela não se conhece e, portanto, acha que qualquer coisa dela é melhor do que todo mundo. É o desconhecimento real, é a falta de percepção da própria identidade, dos próprios valores, etc. Portanto, não se constitui soberba quando a pessoa reconhece e conhece com lealdade, honestidade quem ela é, de que ela é capaz. E, portanto, não é um vício da soberba, nem pecado contra a humildade,
quando alguém é desmerecido injustamente e reage por isso. Não sei se vocês estão entendendo o meu raciocínio. O vício é quando a pessoa se considera superior aos demais por uma visão deturpada, doentia de si próprio. Não tem a medida de si próprio de maneira adequada. Ou seja, é doença, é um doente, é uma pessoa que acha que tem melhores qualidades que os demais, até porque falta o desconhecimento da própria pessoa, da sua própria realidade, das suas próprias capacidades. Essa doença, inclusive, pode levar até a coisas graves, né? Você imagina uma pessoa que fica tão corajoso assim, sem base, né? Enfrentando certas coisas, quando na verdade ele deveria reconhecer que ele não teria condições. Jesus fala isso no Evangelho quando ele diz: se você sabe que vem um exército contra você com o maior número de soldados do que aquele que você tem, vai lá procurar fazer acordo de paz. Por quê? Significa uma coisa realmente que você está fazendo a coisa certa, né? Isso que fala de exército pode se aplicar a mim, pode se aplicar a cada um individualmente. Você vai enfrentar uma coisa, você tem condições de enfrentar? Você tem capacidade para fazer isso? Tenho. Ótimo. Você sabe as suas limitações e as suas qualidades? Sei. Pode enfrentar? Posso. Você pode dar esse curso não sei aonde, fazer uma palestra em alemão, não sei o quê? Posso. Mas você sabe alemão direitinho? Sei. Então vá fazer. Vai enfrentar. Tudo bem. Não sabe alemão direito, ou eu conheci uma pessoa, eu ouvi falar de uma pessoa que foi muito importante até no Brasil, né? Que não sabe falar língua nenhuma e se meteu a falar francês, por exemplo. Se meteu a falar inglês. Foi uma coisa assim, internacional, né? Então, a pessoa que... É falta de cabeça, é doença. A pessoa não sabe e se mete a fazer. Agora, quando a pessoa sabe, tem competência, faz e alguém por ciúme, por inveja, critica, aí você dizer, não, eu fiz bem, eu sou competente, eu sei fazer isso, baseado na realidade. Isso não é nem falta de humildade e nem soberba. Pelo contrário, é o conhecimento da própria realidade. Agora, tem uma categoria também de soberba que é muito interessante, né? A soberba que é assim, a pessoa se faz de humilde. Por exemplo, depois eu vou desenvolver isso no próximo bloco. Jesus conta uma parábola que se encaixa nisso aqui. A pessoa vê que tem um outro muito mais competente que ele, então, ao invés dele competir ou querer competir, ele faz o contrário. Ele se diminui, mas de maneira irreal também. Não, eu não presto, eu sou uma porcaria. Ou seja, para esperar do outro a palavra. Não, você tem. Depois nós vamos comentar um pouco mais isso. Mas eu quero ver agora um VT em que as pessoas fazem perguntas sobre os vícios capitais. Vamos conferir. E gostaria de saber se os vícios são paixões desregradas ou uma coisa nada a ver com a outra. Vícios são paixões desregradas ou não tem nada a ver com isso, né? Talvez essa é a pergunta. Realmente ele tem um pouco de razão. Não são paixões desregradas. A tendência não é uma paixão desregrada. Se ficar desregrada, primeiro que não é propriamente uma paixão, né? É tendência. Tendência não é paixão. Paixão é quando você é dominado por sentimentos, paixão se dá no amor, no ódio e assim por diante. Agora, o vício é uma tendência. Se aquela tendência ela é do jeito que nós estamos falando com o exemplo da soberba, ela é uma tendência desregrada que não está na realidade. Essa é a grande questão. O que está por debaixo de todos os vícios capitais é uma palavrinha muito simples, é a mentira, é a fuga da realidade, é não aceitar a realidade. Então, quando isto acontece, aí se torna vício. O Guilherme, parece que tem uma pergunta aí, né? Eu queria só emendar a pergunta desse participante aqui.
que ele falou de paixão ali, uma pessoa quando ela se diz muito apaixonada por outra e isso fica meio doentio, assim, meio, né, obcecado, pode ser considerado um vício? Deixar o sentimento de lado e virar uma dependência? Realmente um vício? Eu acho que vício com certeza, mas não é capital, não é vício capital, não. Aí é outro tipo de comportamento. Aí, porque as tendências das quais nós estamos falando, que surgem os vícios capitais, elas não são por si só malévolas. Ou seja, elas não trazem mal, uma vez que sejam dominadas e regradas. A mesma coisa a paixão também. Quando a paixão tira a sua identidade, a sua autonomia, você fica escravo da outra pessoa, aí o prejudicado é você. Não só a pessoa que está... A gente ouve falar e vê também, né? Várias pessoas assim que têm uma dependência de outra pessoa, diz que é amor, diz que é paixão, mas na verdade é simplesmente por não aguentar ficar sozinha ou por realmente ter uma dependência, assim, até mesmo física, sei lá, da outra pessoa, de não querer perder e tal. E deixa um pouco o sentimento de lado, né? Pode acontecer, mas não necessariamente. Mas depois nós vamos continuar, porque já estão insistindo em chamar um intervalo. Voltamos daqui a pouquinho, mas vamos continuar essa conversa que é interessante.